aqui no meu vídeo mesmo. Beleza. Galera, só porque estamos em termos de LGPD, eu gostaria que vocês, por favor, colocassem suas reações falando que estão de acordo com a gravação. Obrigado. Tem uma reação no cantinho aí, ó. Só dar um joinha para gravar, falar alguma coisa, enfim. Valeu, Pedro. Valeu, Thiago. Wesley, faltou você, cara. Eita, tô perdido aqui, cara. Pode falar só, tá tudo bem. É só para estar na gravação que tá tudo bem. Massa. Eu vou compartilhar a tela aqui. Beleza. Show. Valeu, gente. Tá. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, não? Sim, Eu não tô vendo o chat por algum motivo aqui no Zoom. Eu não consigo ver o chat enquanto eu compartilho a tela. Então, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, me chamar, enfim, alguma coisa do tipo, beleza? Massa. Então, pessoal, em vez de fazer slide, eu resolvi botar aqui no código mesmo, né, para a gente trocar uma ideia mais programador para programador. E o objetivo dessa conversa é a gente falar sobre o Tailwind CSS, né, que é uma framework que ajuda a gente a ser mais produtivo na hora de escrever CSS, na hora de construir tela, na hora de construir sites, aplicativos e deixar eles com a cara que a gente quer, né, usar o design que a gente quer, criar o design system que a gente quer e muitas vezes que a gente precisa. Então, eu trouxe aqui, né, como que a gente utiliza o CSS, ou como a gente utilizava o CSS desde o comecinho do HTML, né? E acho que o primeiro elemento aí, o primeiro jeito que a gente começou a estilizar HTML foi style inline, né? Então, na verdade, provavelmente o primeiro jeito seria até uma coisa tipo isso daqui, né? Que a própria tag do HTML definia como que aquele elemento ia ter esse estilo. Mas ao longo do tempo a gente começou a caminhar para um cenário de CSS inline. E muita gente, por muito tempo, utilizou isso daqui. Muitos dos sites antigamente tinham isso aqui em todos os lugares. E todo mundo sabe que era uma insanidade para poder trocar alguma coisa, né? Vamos supor que o site trocou de cor, você tem que dar aí um find and replace em todo mundo. E tem que lembrar também que na época as ideias talvez nem existia um find and replace tão bom assim para garantir que você deixasse seu código do jeito que você queria. Depois daí a gente já começa algo mais próximo do que a maior parte das pessoas faz, é, que é colocar mesmo o CSS puro separado da div, separado do seu HTML e também, talvez até em um arquivo separado, espero que em um arquivo separado, né, importando lá dentro do head, fazendo a construção de classes semânticas, né, muitas das vezes a galera utilizava as melhores práticas de definir uma classe semântica, colocar todas as estruturas que você precisa aqui dentro e construir, então, o site dessa forma. Talvez esse aqui tenha sido o jeito que eu mais fiz coisas na minha vida com CSS, mas logo depois a gente deu uma evoluída e começou a brincar com SAS, pré-processadores, LESS, PostCSS e outras coisas, que são ferramentas que elas criavam, te permitiam fazer coisas a mais no CSS que há um tempo atrás não tinha tantos benefícios, tantas coisas, né? Então, a gente, com essa estrutura aqui, a gente já ganhou muita coisa. A gente já ganhou a capacidade de fazer algo como isso daqui, né, em que uma classe está dentro da outra. A gente ganhou capacidade de colocar variáveis, em alguns momentos fazer algum tipo de conta. Enfim, muito do que a gente vê na web atual, que talvez agora até seja nativo, começou com esses pré-processadores, né, permitindo que a gente conseguisse fazer esse tipo de coisa. Passa. Então, qual que é o próximo passo? É o Tailwind. E o Tailwind está aqui, né? Só uma div, só um Beige Black. E, teoricamente, essa div aqui, seguindo o Tailwind, já teria que estar como background preto, né? Então, o Tailwind, ele é uma framework em que ele permite a gente definir o estilo diretamente pela classe, por um conjunto de classes pré-definidas que são utilitárias, né? Que tem utilidade associada e que permite que você escreva. Eu acho que é importante a gente falar, então, o que é o Tailwind, né? Ele é uma framework que tem utilidade como primeira prioridade. Ela é uma API para o seu design system, e para quem é mais programador e tem pouco conhecimento de design, design system é a estrutura que define como o seu design funciona. Então, é como um botão deve se posicionar, como um link se comporta em todos os seus estados, como uma modal deveria se abrir, como cada componente do seu site funciona. O Tailwind, então, ele conecta essa estrutura criada por designers
ao programador, né? A garantir que o seu site, que o seu aplicativo continue funcionando como ele deveria ser definido. No Reportei, por exemplo, a gente tem um design system definido por um designer que não programa, mas tudo isso foi portado para as configurações do Tailwind. Então, vocês vão ver quando eu mostrar a documentação do Tailwind para vocês, que ele já tem as classes pré-definidas. Só que quando a gente usa dentro do Reportei, as cores não são exatamente as mesmas, porque as cores são do design system do Reportei. Alguns espaçamentos a gente configurou diferente. Então, a gente garantiu que o Tailwind se adequasse à estrutura que a gente construiu, que se adequasse à nossa necessidade do dia a dia, para que ela, de fato, fosse uma API para o nosso design system. E o que é legal disso, né? É que qualquer pessoa que comece a trabalhar no Reportei, que saiba Tailwind CSS, vai começar no dia zero sabendo programar CSS no Reportei. Vai conseguir colocar o que já está acostumado, vai conseguir aplicar toda a senioridade adquirida nessa ferramenta dentro de um código que tem todas as suas próprias peculiaridades. Então, isso já é um dos grandes benefícios, ao meu ver, de construir uma aplicação, um site, um sistema, utilizando o Tailwind CSS. Você define um conhecimento base, né, que uma pessoa poderia adquirir, que vai ser útil de qualquer forma, e quando ela entra na sua empresa, ela já usa isso aplicando coisas que são particulares para o seu negócio, coisa que em outros momentos, em outras situações, algo como um SaaS, que a gente viu aqui em cima, um pré-processador, ou até mesmo a estrutura semântica pura, a pessoa precisaria conhecer as classes, conhecer a estrutura, conhecer tudo que foi definido para ela poder contribuir no mesmo nível de qualidade que seu time já está acostumado, né? Teria uma curva de aprendizado muito maior e muito mais significativa. E dito isso, fica claro que ela permite uma customização profunda, então a gente consegue modificar algo que já funciona, modificar a estrutura que ela já traz, apesar de muitas das vezes a gente não precisar fazer isso. Até para quem não tem uma habilidade tão grande com CSS, para alguém que está querendo deixar o site um pouco melhor, um pouco mais agradável, o Tailwind ele já traz uma estrutura muito bem pensada, de cores que se harmonizam, de estruturas de espaçamento que fazem sentido e colaboram, né? Garante que o seu alinhamento vai funcionar muito bem e traz muitas ferramentas, né? Que garante que o seu design fique bem interessante. E além disso, tem outras qualidades, como ter responsividade nativa, em que você utiliza a estrutura de classes para garantir uma responsividade dessa forma. Tem coisas como Dark Mode, enfim, toda a estrutura que você precisar para deixar o seu site robusto e escalando nas suas necessidades vai ser possível fazer com o Tailwind CSS. E, mais do que isso, eles conseguiram construir uma estrutura em que ele te dá muita utilidade, muita opção, e mesmo assim entrega para a produção um build leve, porque ele consegue rodar um purge no seu código, identificar quais as classes que você de fato usou e eliminar da estrutura todas as que você não usou. Ou seja, se você instalar o teu índice CSS e usar só a classe BG Black, que vai mudar o seu fundo, né, seu background para preto, você vai só ter um arquivo importado de teu índice CSS com essa classe. Possível que tenha algumas outras que vão limpar a estrutura, né, que vão garantir que seu CSS fique limpo e tire a estrutura base do HTML, mas, no geral, você vai ter ali de extra, né, que você está usando só o BG Black. Mas, massa, antes da gente colocar um pouquinho a mão na massa e ver isso funcionando, acho que vale a pena a gente dar uma passada rápida aqui pelo site do Tailwind CSS para a gente ver pelas palavras deles como eles constroem isso, né? Vou até dar um F5 aqui para a gente conseguir ver esse exemplo dele, que é maravilhoso, em que ele tem um CSS aqui, um HTML aqui, e enquanto escreve cada uma das classes, ele já te mostra o poder da ferramenta. Você, sem escrever um CSS, só utilizando o poder da utilidade aqui dessas classes, né? Você já consegue transformar o que estava aqui, né? Então você já consegue definir algo muito mais legal. Bom, e eles se vendem, né, como uma ferramenta para desenvolver coisas mais modernas de forma mais rápida, com mais produtividade, né? Então a gente consegue até já trazer a primeira polêmica do Tailwind para cá, em que uma das maiores críticas é que você não tem mais CSS semântico, né? Você não tem mais classes semânticas definindo ali o significado daquele elemento, daquela tag HTML. E você, na verdade, está escrevendo a classe aqui como se você estivesse fazendo um CSS inline. E o criador, né, o Adam aqui, ele fala que nem sempre as melhores práticas funcionam. E ele até escreveu um texto gigantesco para você lidar e entender melhor o argumento dele. Mas na prática, o que acontece
é que quando você tem uma estrutura em que você utiliza classes e ferramentas utilitárias comuns, padrão, definida para o seu time inteiro usar a mesma coisa, isso é muito mais fácil de dar manutenção e garantir que o time continue usando as mesmas coisas, na mesma estrutura, garantindo que você não vai escrever uma classe repetida ou ter um CSS muito perdido e misturado ao longo do seu projeto. Não quer dizer que nunca vai acontecer. Claro que tem essa possibilidade, mas é muito mais fácil você estar num caminho, o seu código, o seu CSS está mais organizado com o Tailwind do que fazendo do jeito antigo, em que você estava construindo cada detalhe. Fora toda a produtividade de já escrevendo, e quanto mais você está acostumado com o Tailwind, mais rápido, mais proficiente você fica na hora de construir o seu negócio. E aqui, olha, já dá para ver que eles são extremamente customizáveis, né? Só com algumas classes você consegue criar designs muito diferentes. Eles explicam o sistema do Just-in-Time, que é outra inovação muito interessante que eles construíram, que enquanto você vai escrevendo a classe, ele vai definindo o seu build CSS, né? Isso aqui você consegue utilizar quando você tem um tailwind config definido, com um package.json instalado numa estrutura com build, etc. Fica bem facinho usando Laravel, por exemplo. Então, se você utiliza Laravel no seu projeto, é só procurar por uma ferramenta que chama Laravel Mix, e com ela você consegue definir um build bem fácil usando o Webpack, sem que você precise saber nada de Webpack, e ele vai compilar para você o Tailwind com muita tranquilidade. Mas, responsivo, garante que você tem hover e alguns estados de focus diretamente definido, né? Então a gente consegue ver que até um group hover, que é algo que nem sempre é fácil de programar na mão, né? Que no caso o group hover seria quando você define você passa a mão aqui e quem muda aqui está vendo esse texto, ele mudou de cor, né? Porque ele está com um hover nesse grupo, nessa div em volta aqui. Massa. E por fim, uma das outras polêmicas que é trazidas para o Tailwind CSS é que se eu estou escrevendo aquela classe várias vezes em vários lugares, eu provavelmente vou repetir aquela estrutura, né? Muitas vezes. Se eu tenho, por exemplo, uma lista e todo elemento da lista ela tem a mesma estrutura de CSS, aquilo ali vai ficar repetido o tempo todo. Mas isso não é verdade em duas ocasiões. A primeira ocasião, se você usa React, Vue, Angular, Blade, que é o sistema de componentes do Laravel nativo, se você utiliza alguma dessas ferramentas ou qualquer outra que permite que você tenha um componente, de preferência um single file component, né, que é aquele componente de um arquivo só, que deixa você definir a estrutura do componente só com CSS, com HTML, com JavaScript num lugar só, você não vai precisar se repetir, porque toda vez que você perceber que uma repetição está acontecendo, você vai deixar toda aquela estrutura dentro de um componente e vai poder utilizar esse componente várias vezes, né? Então, por exemplo, aqui no nav item, né, de uma lista no view, você não precisa definir essas classes o tempo todo. Ela está definida aqui uma vez só, nesse componente, e você consegue usar ele várias vezes, sem que você precise escrever esse CSS, essas classes aqui o tempo todo. Massa. E claro, se você não usa nada disso, aí que está a mágica do negócio, você pode utilizar essa ferramenta apply deles aqui, em que você define uma classe e fala, olha, essa classe BTN, ela na verdade vai seguir todas essas outras classes aqui. Então você meio que escreve um CSS como se ele fosse semântico, só que utilizando as classes do Tailwind. Aí você pode até perguntar, poxa, mas para que eu vou fazer isso? Para que eu vou construir isso daqui, né? E, poxa, esse exemplo, botão aqui, olha, é o melhor de todos. Você vai querer ter um botão em vários lugares do seu sistema, do seu aplicativo, do seu site. Você vai querer que esse botão tenha cores diferentes, tenha tamanhos diferentes. Então, você pode definir, né, uma estrutura base para o botão que segue o Tailwind. Você não precisa escrever isso manualmente. Você garante a consistência do seu app inteiro. Você garante que se você mudar alguma configuração no Tailwind de cor no seu design system, por exemplo, vai ser refletido automaticamente no seu botão e você já garante algumas cores, né, que você pode até seguir uma estrutura parecida com o do Tailwind para facilitar a sua criação de classes que resumam alguma coisa para você. No caso do reportei, né, como que a gente faz? A gente tem os dois cenários. A gente utiliza Vue em algumas partes do nosso aplicativo e todos os single components que a gente tiver lá, a gente vai ter Tailwind CSS lá dentro e garante que a gente não se repita. A gente também usa Blade em algumas partes do aplicativo e com o Blade é a mesma situação. A gente tem classe, garante que a gente não se repete.
E, por fim, a gente também tem algumas estruturas macro que elas permeiam o aplicativo inteiro, como um botão, como uma modal, como a própria navbar, em que é uma estrutura de CSS repetível que a gente precisa que funcione em qualquer lugar. E essas estruturas a gente cria usando o Apply, inclusive com o SAS, né, com o pré-processador que eu falei para vocês. Então, a gente tem algo tipo isso daqui, só que em vez de ter um background color aqui, a gente teria um Apply BG Black. Isso que acontece dentro do Reportei, em que a gente tem as estruturas mais macro da aplicação, né? As coisas mais repetíveis que vão ser usadas em todos os lugares, com SAS mais Tailwind rodando junto, compilando junto, e dentro das situações mais micro em componentes, a estrutura de single file components. Massa. Eu acho que deu para dar uma passada de geral, mas eu acho que falta a gente colocar a mão na massa e ver como que isso funciona. E aí, o que eu tinha pensado? Vamos recriar o header do site do GDGJF juntos. Então, para vocês que não conhecem, esse é o site do GDGJF. Ele foi feito com a comunidade, né? O Leslie puxou bastante esse projeto, se não me engano, e conseguiu com a galera construir esse site aqui. E minha sugestão é que a gente construa juntos até essa parte aqui, né? Porque o site é bem grande, não precisa fazer tudo, senão a gente vai ficar aqui por muito tempo. Mas se a gente construir até aqui embaixo, já vai ser massa e vocês vão ter uma noção do que está acontecendo. Para a gente não perder muito tempo também, eu já fiz essa cagada aqui, né? Já tem esse site todo sujo, só um HTML jogado aqui, um pouquinho de Tailwind para explicar para vocês, e aí a gente vai chegar nesse nível aqui, beleza? Bom, isso daqui, né, é só um HTML base que a gente tem aqui, então ele tem estrutura HTML base aqui. Eu estou importando, nesse caso, o CDN do Tailwind, acho que isso é importante falar. Quando a gente vem aqui em cima, nas documentações, a gente tem de cara como começar com o Tailwind, né? Na installation. E aqui tem vários comandos. Importando, né? Usando o Tailwind CSS como uma biblioteca de JavaScript. Você consegue usar o próprio Post CSS aqui também, estou importando. Tem algumas guias de framework. Então, se você usa Next, Laravel, Vite, Nuxt, cada um desses aqui já tem uma forma de instalar adequada e você já consegue seguir por ali. Mas mais do que isso, se você quer brincar e utilizar o Tailwind CSS para alguma coisa mais local, algo para você aprender a usar, a gente consegue só puxar esse CDN aqui e magicamente esse CDN já funciona muito bem. Ele tem alguns problemas, como ele não tem purge, etc., mas ele não é feito para produção. Ele não é feito, em hipótese alguma, para você subir para produção. Ele é bom para a gente brincar, testar e ver como que tem o Tailwind na prática. Então, para facilitar a nossa vida aqui, eu coloquei o CDN, então, já está aqui, já está funcionando. Vocês podem até perceber por que que ele não é um type CSS aqui, nem nada disso, né? Porque quando ele puxa isso daqui, ele está puxando o JavaScript mesmo, ele está compilando, ele está vendo como que sua página se comporta, entregando o que ele precisa. Então, é por isso que está dessa forma. Massa. Como é que está a nossa estrutura de HTML aqui? Tem um header normal, ele tem esse SVG do logo do GDG, que eu só copiei aqui. Ele tem uma lista, que é o menu. Ele tem um section, que é a primeira parte do nosso site, que seria o header mesmo. O header não, desculpa. Essa parte aqui, né? Tipo o hero do nosso site. Tem essa imagem logo aqui embaixo. Tem essa imagem aqui embaixo. E a gente tem mais uma section, que é essa primeira parte aqui, né, da nossa aplicação. Já com a imagenzinha aqui também. Só que a única coisa que a gente fez foi definir uma estrutura para esse header ser fixo, né? Então, quando a gente roda aqui, a gente vê que o header é fixo. Então, a gente fez isso. Esse header aqui é fixo, né? Dá para ver que ele está rolando junto com a página. Tem o logo aqui, ele está com um fundo branco, ele ocupa o tempo todo e ele está com um top zero, né? Então, para garantir que ele vai ficar aqui agarradinho no top. Agarradinho, né? A gente fala mineiro assim, e às vezes tem uma pessoa que não é daqui e não entende o que a gente está falando. Esses dias a gente contratou uma pessoa de Blumenau para o Reportei e a gente descobriu várias palavras que não tem como utilizar em reunião, porque até aprender a pessoa não entende o que a gente está falando. Mas é legal. Mas a gente tem também essa imagem aqui, o bem-vindo e a imagem aqui de baixo. Vamos resolver primeiro essa questão do header aqui, né? Vamos fazer ele ficar funcionando bonitinho, etc. Mas a gente consegue, talvez, lançar um flex aqui para testar. Vamos vendo juntos aqui, ó. Flex, massa. Não vou usar componentes aqui, então se eu me repetir é por conta disso, mas vamos botar um px2 nessa lista aqui. Opa, peraí.
tá? Já está um pouco parecido. Eu não vou me preocupar muito com fonte, cor, etc., para a gente não ficar aqui até amanhã, né? A ideia é só mostrar funcionando, mostrar na prática e não necessariamente deixar exatamente igual nesse momento. Depois eu posso até disponibilizar o código se vocês quiserem para vocês deixarem exatamente igual e recriar e fazer e tal. E se o Leslie depois quiser comentar também que pode ser feito para apoiar o projeto, desenvolver mais o site, etc., pode ficar à vontade. Com Massa. certeza. Massa, massa. O que que eu fiz aqui, gente? Flex, né, para, enfim, CSS, e botei um item center, né, para garantir que eles ficassem centralizados. E aí vamos ver aqui o que que isso está fazendo, né? Vamos procurar aqui dentro do Tailwind o flex. Acho que aqui, customizing, assim, na real ele não fala. Ah, não, tá aqui. Nossa, na minha cara. Quando a gente define o flex, de fato, ele está fazendo isso daqui. Ele está seguindo o CSS daqui. Então, toda vez que você tiver uma dúvida de como que alguma coisa funciona, essa busca deles aqui é maravilhosa, muito boa, e você consegue entender já, olhando para o CSS, o que está fazendo, né? Então, se você está vindo de um CSS puro, você consegue já entender com a busca o que é que essa classe que você está usando está se transformando, né? Massa. É, deixa eu colocar um padding aqui, fazer, tirar essa para mim. Tem alguma coisa que está muito grande aqui, eu não sei se é esse height aqui. Enfim. Tem algumas classes que a gente tem que testar, né? Então, margem zero, eu acho que não é isso. Mas se a gente vir aqui em ver margem, é M0, tá vendo? E acho que tem um M alto também, que seria X0, M alto, MX alto. Massa. Isso é bem interessante, né? Você descobre que uma API é muito boa quando você começa a chutar e acertar, né? Então, começa a funcionar bem quando você chuta e funciona. Só não estou conseguindo centralizar essas coisas aqui, porque eu esqueci como usa o CSS, né? Então, a gente precisa ir testando juntos. Massa. Vou botar uma div aqui para facilitar a vida, né? Ok. Tem que só passar o Flex Icon Center para cá. Se eu botar o Flex, eu tiro o Icon Center, né? O margem, né? Leslie, me lembra como é que centraliza itens Flex aqui, por favor, que eu esqueci. Deixa eu ver, você quer centralizar. Deixa eu ver Eita, aqui. Deve ser um Justify Content, não? Desculpa? Desculpa. Não é um Justify Content no Flex? Eu não Hum, sei as classes do Tailwind, né? Se tem um é, Justify, alguma coisa. depende da orientação, se é coluna ou se é linha. Mas tem o Justify Content mesmo. Center aqui, faz sentido. É Justified Center. Justify Center. Eu usava o Quasar, ele tem uma nomenclatura bem semelhante. Ele deve ser bem inspirado no Tailwind. Bem massa, bem massa. Show. Tem que dar um espacinho aqui a mais, deixa eu ver. Vou botar com margem aqui mesmo, mas só para a gente ganhar tempo. Eu acho que o 10 não tem. Tem umas margens que tem mais ou tem menos aqui. Então, melhor, desculpa. As margens, né? A gente tem alguns valores pré-definidos. Você consegue, depois, na configuração, definir o que você quiser, né? Você consegue, por exemplo, tem o ML6, que é margem left 5, né? Margem no eixo Y 6, margem top 6, etc. Você consegue, por exemplo, ir lá e escrever o 6.5 se você quiser usar, né? Então, isso é bem interessante para ir estendendo as coisas. ML10. Ah, já tinha um ML10 sim, tinha um aqui. Um pouquinho mais. Enfim, vou deixar só assim mesmo. Massa. Deixa eu só inspecionar aqui para a gente acompanhando. Esse margem aqui que está atrapalhando. Show.
Por que parou de funcionar isso aqui? Tô sofrendo na pele que o pessoal passa comigo. Quando eu Porque, compartilho a minha tela, eu movo ela para lá e para cá toda hora também. calma, gente. Na real, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Devia ter feito isso aqui mais tempo. Você vai ter que fazer com uma resolução um pouquinho mais baixa. Poderia ter configurado um reload automático, né? Mas é a vida. Eu ia até te perguntar, não tá com reload automático não? Porque eu até achei que aquele script que você estava importando lá estava automático, porque de tão rápido que tá, né? Não, é porque tá local mesmo, tá no HTML e tal, mas eu tô dando F5. Ah, você que tá dando F5. Exato, é. É só o teclado mesmo que a gente tá acostumado. Show. Aqui esse tamanho aqui eu vou deixar desse jeito. A gente tem aqui ó, um text XL, né? E tem um text LG. Se vocês pararem para prestar atenção, as classes, né? Elas seguem uma estrutura lógica que facilita você a decorar de alguma forma, ou pelo menos chutar o que é, né? Então, por exemplo, BG Gray 100. Então, quer dizer que é background cinza gray e 100 é, vamos dizer, o peso da cor. Então, você tem 100, 200, 300, até, se não me engano, 900. Aqui, PP, padding top, 24. Então, padding top é 24. Aí você tem que, depois, olhando aqui na documentação, entender que a frequência com que ele pula, né? Então, tipo, do 20 para o 24, depois para o 28, etc. Margem e padding geralmente são iguais, mas isso modifica de acordo com a sua configuração, com a sua versão, etc. É, inclusive, geralmente erro isso daqui, porque no nosso design system do Reportei, a gente tem esses valores definidos do nosso jeito, né? Então, às vezes eu coloco um aqui que não funciona aqui, que a gente tem lá, e lá está configurado de um jeito diferente. Mas outra coisa interessante é o text aqui, né? Ele tem o SM, MD, LG, XL de extra large, 2XL e etc. Então, isso já ajuda também para você ir chutando alguma variável, alguma classe enquanto você está fazendo, né? Isso, geralmente, como eu tinha falado, define se aquela API está bem feita ou não. Se você tem imagina, né, que ela funciona de um jeito, testa e ela de fato funciona desse jeito, quer dizer, ela está bem programada e bem preparada para funcionar. Aqui eu vou botar um Y, na verdade, para ele crescer para baixo, a gente poder subir essa imagem. Mas, na real, deixa eu aumentar aqui. Show. A gente sobe essa imagem só um pouquinho. E aí, por exemplo, a gente precisa agora fazer uma margem negativa, né? Como que seria uma margem negativa? Menos, né? Menos 10, por exemplo. Tá? E aí, uma coisa que é outra coisa interessante que já é uma novidade das versões mais recentes do Tailwind, que é sensacional. Olha aqui, a gente está fazendo uma margem negativa e eu coloquei que é a margem dessa. Mas vamos supor que a gente olha aqui e descobre na real que essa margem é menos 150 pixels, né? A gente sabe que é 150 pixels, não tem essa definição no Tailwind, a gente precisa usar isso agora. É só fazer isso aqui, ó, menos 150 pixels, e na hora que vai atualizar, subiu. Tá vendo? Subiu até demais, né? O que é isso daqui? Isso aqui é uma classe customizada, né? Então, você está definindo a classe enquanto escreve. Isso daqui é mágica pura, mágica pura. Funciona com, basicamente, qualquer classe que tenha alguma coisa que poderia ser inserida por você, né? Cor, espaçamento, alinhamento, etc. A cor, você passa o hexadecimal, então você consegue fazer algo tipo, sei lá, text é mais difícil, mas tipo assim, border, color, aí você passa o hexadecimal aqui, né? Na real, acho que a border direto vai assim, não precisa nem de cola, tem que olhar a documentação. Mas massa, isso aqui é bem interessante, só que ao mesmo tempo é uma faca afiada, né? Acho que esse conceito de faca afiada foi, se não me engano, criado pelo cara do Basecamp, que inventou o Ruby on Rails, que ele fala o seguinte: você pode usar a faca afiada para cortar a carne direito, ou você pode usar a faca afiada para se machucar. E isso daqui é um melhor exemplo de uma faca afiada. Porque se você começar a customizar coisas demais ao longo do seu código, e fazer isso aqui em todo lugar, você vai construir um código que vai ter os mesmos problemas de um CSS inline
em que não te dá nenhum tipo de documentação, API, garantia de que você está mantendo um padrão, garantia que todos os seus espaçamentos são do mesmo tamanho, que todas as suas cores são as mesmas, garantia de que todo lugar que vai ter, por exemplo, uma imagem com recuo, vai ter o mesmo recuo. Então, isso faz com que você perca muito dos benefícios do Tailwind. Ao mesmo tempo em que vai ter alguns lugares, pouquíssimos lugares, em que você precisa exatamente de um ajuste. E você precisa exatamente daquele valor. E esse é o único lugar que esse valor existe. Esse é o único lugar que você precisa usar aquilo ali. E aí é que a faca afiada te ajuda a cortar a carne direito, né? Por exemplo, essa imagem aqui, ela não vai se repetir em mais lugar nenhum do site. É só aqui nessa home que a gente vai precisar dar uma margem negativa para subir essa imagem e ajustar no design que a gente precisa. E é justamente por isso que aqui, esse aqui é o melhor exemplo que a gente poderia dar, né? Então, a gente precisa fazer esse recuo só aqui. Não tem mais lugar nenhum que essa imagem vai ser necessária, que a gente vai precisar fazer uma coisa desse tipo. Só aqui, isso é importante. E esse recurso garante, né, para a gente que eu não preciso abrir um CSS para escrever essa classe específica para essa situação. É uma porta a mais que o Tailwind traz para a gente construir algo sem precisar escrever CSS na mão, né? Sem precisar escrever CSS puro. Estou até só ajustando aqui para ficar mais parecido com o que está aqui. Acho que agora tá. Só deveria ter feito essa margem no T aqui para parar de quebrar as coisas. Massa. Então, isso daqui é muito poderoso. Acho que vale até aqui pegar que é Custom Attributes, eu acho. Custom Attribute. Aqui, ó. Using Custom... Não, mentira. Customizing Colors. Não é aqui, mas já dá para ver um pouco das cores que eles têm aqui, olha. Isso já ajuda bastante. Adding Custom Styles. Aqui, Adding Custom Styles. Então, aqui, ó, Using Arbitrary Values, né? O top, você consegue fazer isso na responsabilidade, né? Então, ainda não mostrei para vocês, mas, por exemplo, a LG, tipo, a screen LG, você já usa o top, um negócio aqui, background, texto, tamanho do texto, até um before aqui já está passando direto. Enfim, tem muita coisa interessante que dá para fazer aqui, que olha a estrutura de customização que está num calls aqui de um grid, até o URL do background você consegue passar direto. Isso aqui é mágica pura, é insanidade pensar qual o poder disso daqui, né? Você define a URL do background direto no CSS na classe. É uma coisa inimaginável alguns anos atrás, que te dá uma produtividade absurda, mas claro, como eu falei, tem que tomar cuidado para não sair fazendo isso pelo código inteiro e criando um novo problema em vez de uma solução, né? Mas massa, vamos continuar aqui. A gente tem que dar alguns paddings aqui nessa estrutura, criar um header um pouco mais proeminente. Fazer um PY16 aqui, um PX10. Aqui no H2 a gente precisa que ele seja um text provavelmente 2 extra large. Ele precisa ter um font weight maior, eu não lembro como definir font weight, mas você consegue vir aqui rapidamente, escreve font weight, que você já está acostumado, e já tem aqui, olha, white, normal, semi-bold, bold. Enfim, muito intuitivo. Font bold. Máximo. Na real não é bold, né? É um semi-bold. Talvez até um pouco menos. Mas ok. A gente precisa nesses P's baixar um pouco a cor dele. Vamos brincar de usar a cor customizada aqui, só para a gente deixar exatamente nesse tom, ó, 777. A gente precisa que o tom disso daqui fique 777. Olha, se não me engano, deixa eu pegar aqui o arbitrary. Rodrigo, desculpa te incomodar, velho. Claro, fala aí. A parte de tema e customização, aí funciona mais com Webpack, né? Assim, importando CDN, não tem como, né? Pelo CDN não tem como, não tem como.
Eu vou mostrar depois como que a gente faz no Reportei depois, que eu acho que vai ser massa. Pô, valeu, cara. Que aí você consegue customizar o Tailwind para usar qualquer tema que você queira, né? Ele não Quando é você diz... opinado, assim, tipo material design e tal. Não, definitivamente não é opinado. Ele tem algumas coisas como, por exemplo, aqui, ele Legal. tem toda a estrutura de cor aqui pronta já, né? Você já pode, se você usar, vai estar funcionando e tal. É é muito bom, mas para você construir algo mais customizado, né? Algo mais complexo, de alguma forma assim, já faz mais sentido usar uma estrutura com Webpack compilando, né? Tá funcionando aqui, mas percebe, isso aqui já não começa a ficar legal, né? Então, a gente teria que criar uma cor nossa numa customização do Webpack e tal, e fazer ficar de um jeito mais fácil de replicar, né? Então, por exemplo, no Reportei a gente Rodrigo, tem algo tipo o text reportei. Diga. desculpa, eu dei uma olhada ali naquele, aonde pega a URL do CDN, parece Aham. que eles fizeram uma maneira lá de definir uma configuração pelo CDN também. Não é possível. Incrível. Os caras são tão incríveis assim. Sério mesmo? Dá uma olhada no Get Started deles lá. Talvez você consiga até demonstrar alguma coisa parecida com Peraí. ali, ó, Aqui. Play CDN, e isso. Aí descendo um pouquinho, olha aí que Olha só. bacana. Sensacional, sensacional. Config e você pode passar uma configuração de um tema. Vamos fazer isso aqui agora, então. Isso é mágica. Não, isso aqui é totalmente mágico. Vamos botar, sei lá, GDG. Eu vou botar o 777. Vamos mudar isso aqui para text GDG. Cara, eles são, assim, acho que os maiores mágicos do desenvolvimento web que eu já vi na minha vida, assim, nos últimos anos. Aí, tá funcionando aqui. 100%. Perfeito. Mandou bem demais, Wesley, valeu. Vou botar aqui, sei lá, red. Vai ser funcionar aí. Cara, insanidade esse negócio compilando em tempo real aqui, tá? Facilita muito, Muito né? massa, muito massa. Muito massa mesmo. Show. Uma coisa interessante é que você tem o tema, né? Que você pode estender cor e tal, mas tem como estender espaçamento, fonte, tudo. Você consegue estender o que você quiser e portar, né, pro seu sistema o que você já planejou no seu design, né? Massa. Deixa eu continuar aqui, só botar um thanks. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu nunca lembro a estrutura de números que tem aqui da largura. Opa. Acho que uns 64 já deve dar aqui. Ops. Não, acho que um pouquinho mais. Mas uma coisa interessante, por exemplo, como que seria uma borda arredondada? Você provavelmente pensaria em rounded, né? Alguma coisa assim. Aí tá arredondado. E aí como que a gente faz para arredondar tudo? Rounded full. Só que a gente precisa ter que fique quadrado, né? Para ficar certo. Então, pronto. Ficou um pouco... Não, tá muito parecido, tá muito parecido. Tá. A gente precisa um pouquinho de margem aqui, né? Então acho que um PY, na real, não, um MY de 2 aqui deve funcionar bem. Deixa eu só pegar esses textos de DG aqui. Não. Isso aqui claramente poderia ser um componente, né? Ou algo do tipo, para não precisar ficar com essas classes repetidas, mas isso faz mais sentido quando você está, de fato, utilizando isso em vários lugares aqui. Como são só 3, está tudo bem. Mas também já começou a ficar um pouco melhor. Eu acho que faz sentido aqui ter uma margem lateral só para isso aqui dar uma diminuída. Então, um espaço para não ficar colado. 10 aqui, máximo. No escrever agora, a gente precisa deixar fundo azul, um hover com azul um pouquinho mais escuro e texto branco. Tá, então, vou fazer direto no A aqui. Vai ser um BG blue, provavelmente 600, com um hover
BG Blue 700. Então, percebe que eu botei uma informação aqui, ó, hover na frente, né? Para garantir que, no momento que passar o mouse em cima, vai ter uma nova cor. Isso é extremamente importante, muito fácil de usar e muito útil, porque você consegue, com uma velocidade incrível, fazer mudanças assim, muito, muito importantes, né? Então um text white aqui, provavelmente tem um fonte semi-bold ali, para ficar um pouco mais fácil. Tem um PX4, um PY3, talvez. Vamos ver aqui se vai ficar parecido. Caraca, a cor é bem parecida, né? Nem imaginava que ia vir tão parecido de cara. Mas, uma coisa, e aí é questão de gosto e como você vai estruturar isso no projeto de vocês. Eu estou escrevendo aqui sem muita ordem cada uma dessas classes e tal, mas uma coisa que a gente tem costume de fazer no Reportei, peraí, deixa eu descobrir qual margem tem aqui, porque tem NY10, mas não tá executando aqui, parece que não está nada acontecendo, feijoada. Aqui. Ok. Estava falando o seguinte, a gente não tem uma estrutura de classe que eu estou escrevendo na ordem que vem à cabeça, mas uma coisa que a gente costuma fazer no Reportei é definir coisas que são estruturais no começo. Então, por exemplo, definir que isso aqui é inline block é estrutural. É como isso aqui vai se comportar. Então, a gente deixa aqui. Qual que vai ser o espaçamento que ele vai lidar? Tá aqui. E aí, por fim, a gente deixa coisas mais, vamos dizer, cosméticas, né? Que é como que vai aparentar. Então, a gente tem esse costume de se preocupar um pouco com isso, de deixar as coisas mais importantes, mais estruturais para o começo e deixar as coisas mais simples, talvez mais de customização para o final. Bom, vocês podem ver que aqui já está com uma responsividade mais ou menos, né? Só esse logo aqui que tá zoado, então a gente pode botar só um flex nome aqui para facilitar, para ele não diminuir aqui. Massa, precisa resolver ali em cima. Enfim, como que a gente faz? Não vou resolver deixar 100% responsivo, não, mas vou mostrar para vocês como que a gente começaria isso, beleza? Então, por exemplo, a gente veio para cá, isso aqui começou a ficar grande demais, né? Ficou meio que esquisito. E aí, como que funciona essa estrutura aqui? A gente definiu que ele tem um 3XL. E o que está acontecendo? Que em todos os tamanhos de tela ele tem 3XL. Se a gente definir algo como, sei lá, esse é um texto, na verdade, que ele é MD, né? Que ele é médio. A gente consegue fazer isso e falar que ele é 3XL só em telas largas, né? Large, só de large para cima. Então, a gente define que daqui para cima ele é large. Então, quando a gente define aqui, ó, tá vendo? Já ficou pequenininho. Quando a gente sobe, ele fica grande. Tá vendo? Aqui ele ficou bem discrepante, que é só para vocês verem a diferença mesmo. Deixa eu fazer isso aqui embaixo também. Então, a gente vai ter um text XS aqui, que... Ops. E aqui, quando ele estiver numa tela large, ele também vai ficar large. Massa. Então, ficou pequenininho. Claro que aqui, nas telas de tablet, teoricamente, poderiam ficar um pouco melhores, mas, enfim, é assim que funciona. Então, qual que é a estrutura que a gente tem aqui? Ele começa pela tela menor e vai escalando para a tela mais alta. Então, se a gente trocasse esse LG aqui para um MD, quer dizer que ele ficaria isso daqui até chegar no MD. Depois do MD, ele inicializaria numa outra classe. Vamos testar isso aqui, então. Teste XL. Então, vamos lá. Ó, aqui ele está no 3XL, aqui ele mudou para o XL, e aqui ele mudou para o MD. Não ficou tão óbvio, deixa eu abaixar para ficar ainda mais trivial. Olha, XS, MD, 3XL. Então, você consegue estruturar do menor para o maior o que você precisar aqui. Massa. Outra coisa interessante e que é bem massa é que se você botar uma classe Dark aqui, você já tem um Dark Mode que era para ser na hora. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Dark Mode. Ah, tá. Não é na hora, né? A gente precisa definir alguns Dark Modes aqui, mas a gente poderia, por exemplo, falar que no Dark Mode, isso daqui é um BG Black, né?
Então, só para ficar um pouco melhor, no Gray 800, no Dark aqui vai ter um text white. O que eu fiz de errado aqui de novo, hein, gente? Por que esse Dark não está pegando? Dark Mode Class. Tenta definir essa parte lá na configuração. Às É, vezes mas ele está definindo pelas preferências do sistema operacional. pode ser, faz sentido, mas... É porque tem como fazer isso desse jeito aqui, sacou? Ele tá no HTML, será que a gente tem que botar isso aqui no HTML? Sentido. Talvez, vamos tentar. Só por curiosidade. Não, vamos botar na configuração mesmo, porque... Ups. Caramba, gente. Não. Não sei por quê. Porque é literalmente só botar a classe e ele funciona. Enfim, depois eu descubro e falo para vocês o que estava acontecendo aqui. Pode ser alguma coisa do CDN, não sei se o CDN vem por padrão, mas se eles estão compilando por padrão, faria sentido vir com isso por padrão também. Mas massa. Tem o Dark Mode também, então vou pegar aqui na Home, eles mostram como é que está sendo feito. Mas não mostra a estrutura, né? Enfim. Massa. Então a gente já viu como funciona a estrutura do Tailwind direto, já viu como coloca uma coisa customizada, um atributo customizado, viu como faz para brincar de responsividade, e tem um site aqui que daria para falar que é uma coisa parecida com o que a gente tem aqui, né? Talvez a diferença é que eu não botei uma margem significativa aqui nas beiradinhas, isso aqui não está centralizado, que eu acabei de ver. Mas, no geral, a gente tem algo parecido, né? A gente fez nessa resolução menor aqui, já dá para ter uma noção de como trabalhar com o Tailwind, e para não entediar mais vocês verem eu programando e me debatendo com todas as coisas que a gente se debate no dia a dia, olhando uma documentação e atualizando para um lado, para o outro, para um lado, para um lado, para o outro, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz dentro do Reportei atualmente, que eu acho que vai ser bem, bem interessante. Deixa eu abrir aqui. Massa. Essa aqui é a nossa configuração de Tailwind. A gente começou num Tailwind um pouco mais para trás, então a gente tem um resquício disso aqui ainda, que a configuração deles antigamente era da seguinte forma: se você quer mudar alguma coisa, você tem que mudar tudo, né? Você tem que definir a config inteira e mudar o que você quis. Então, isso está dessa forma aqui, mas atualmente é bem mais parecido com essa estrutura que está aqui, né? Em que você define só o que você quer alterar. Isso ajuda bastante para não ficar um arquivo tão grande quanto esse nosso. Mas, coisas interessantes. A gente definiu aqui todas essas cores de novo. E a gente é uma ferramenta que gera relatórios de redes sociais. Então, se você parar para prestar atenção, a gente tem cores definidas que são características de cada rede social. Então, a gente tem, por exemplo, uma cor MailChimp, que ela está dentro do Gray aqui. Então, é Gray MailChimp, ou seja, o cinza do MailChimp. Então, tá aqui. A gente tem o vermelho do YouTube. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não tem. Mas, enfim, a gente tem o vermelho do YouTube. E isso ajuda muito na hora de você programar, porque ninguém do código, ninguém do time de desenvolvimento precisa saber qual é a cor do YouTube. A gente não precisa ter uma documentação falando a cor do YouTube é esse hexadecimal aqui. No momento em que a gente define ela aqui no Tailwind, está definido e pronto. Se alguém precisar mudar isso daqui, vai mudar só aqui, vai mudar no app inteiro. E isso é sensacional. A gente tem mudanças como o spacing aqui também, né? Então, vocês percebam por que eu estava ali agarrando o tempo todo, né? A gente tem 29.5, 28.5, 22.75. A gente tem algumas alterações aqui que são extremamente particulares e específicas do nosso design system, que fez sentido para a gente estruturar dessa forma. Tanto que lá termina no 72, a gente vai aqui até o 625, onde a gente tem muito mais tamanho para a gente expandir no nosso sizing aqui. Além disso, a gente tem vários box shadows diferentes, né? Então a gente tem aqui alguns que já vêm como padrão e a gente tem alguns outros box shadows para cada tipo de cor que a gente foi definindo manualmente aqui para garantir que também faça sentido com a nossa estrutura. Tem todas as fontes também foram modificadas, a gente usa Quicksand e Inter. A main seria a nossa fonte principal, a fonte que é para títulos, para coisas mais chamativas, e aqui o sans e o serif normal para o resto da aplicação. Font size também a gente expandiu aqui até o 6XL.
todo o sistema de letter spacing é nosso, foi definido manualmente, line height definido também do jeito que a gente precisava. Enfim, a gente foi construindo, né, a estrutura do Tailwind para algo que faz sentido para o nosso dia a dia, que faz sentido, que encaixa no nosso sistema de código, né, de design system. E aí a gente tem também, por exemplo, peguei um arquivo aqui do nosso SAS que a gente está usando também o sistema de apply para definir algumas coisas específicas, né? Então aqui são um hover específico em que a gente usa o apply para poder construir essas classes, também usa a estrutura do SAS para definir elas, e isso ajuda muito na hora de construir uma estrutura um pouco mais robusta, né? E vocês podem ver que a gente tem aqui alguns imports para alguns componentes específicos, em que a gente precisou do SAS para usar os applies e deixar a estrutura um pouco mais limpa, um pouco mais clara, né? Nesse caso aqui como a gente usa o Blade não tem CSS nele mesmo, então não é um single component. E aí a gente usou um arquivo para cada um, para ter então um componente com 2 arquivos, né? Um de CSS que tem os applies do Tailwind e o próprio Blade, que é onde a gente define a estrutura de JavaScript e HTML. E aí, só para mostrar para vocês como que é o app atualmente, né? Deixa eu abrir uma aba anônima aqui. Não sei se vocês estão vendo minha aba anônima na hora que eu compartilho, não sei se aparece. Estamos vendo sim. Massa. Toda essa estrutura aqui, tudo feito em Tailwind. Então, se a gente inspecionar aqui, por exemplo, a gente vai ver flex call, justify, flex nome, tudo aqui está com Tailwind. Então, deixa eu fazer fazer um cadastro aqui. Toda essa estrutura a gente fez usando o Tailwind. Então dá para ver que não tem nada a ver com o que o Tailwind mostra, né? Por lá, as cores do Tailwind, toda a estrutura que a gente construiu aqui, dá para deixar bem claro, mas bastante claro, que é algo sem limites, né? Que você consegue construir o que você quiser usando Tailwind. E, inclusive, se vocês estão procurando alguma stack interessante para aprender e para aprofundar, eu recomendo bastante uma que chama Tall Stack, né? Que ela é totalmente algo muito, muito recente, mas que, na verdade, só descreveu uma coisa que acontecia há muito tempo, que é a utilização do Laravel com Tailwind, Alpine e Livewire, né? O Laravel é a framework de PHP, né? Que é sensacional e basicamente trouxe aí muita coisa interessante para o ecossistema de PHP e transformou algo que já estava evoluindo com as versões próprias da linguagem pura para outro nível, né? Na mesma vibe de um Rails da vida. Tem o próprio Tailwind CSS, que é o que a gente conversou aqui. Tem o Alpine, que é uma framework bem pequena, né, para JavaScript. Eles, inclusive, se descreviam como o Tailwind do JavaScript. E é algo que faz sentido, porque também é, de certa forma, um pouco inline e você consegue construir componentes direto nas tags. É bem interessante, vale a pena checar. E o Livewire, que é uma mágica maravilhosa do Laravel, em que você consegue escrever aplicações reativas sem criar nenhuma linha de JavaScript, sem escrever Ajax na mão. Você simplesmente escreve alguma coisa direto no HTML e o Laravel e o front-end conversam e tudo funciona muito bem. Inclusive, o Alpine e o Livewire foram construídos pela mesma pessoa, o que permite, por exemplo, que você combine os dois para garantir que você tem sincronicidade entre variáveis do JavaScript e do PHP ao mesmo tempo. Então, tem uma coisa interessante do Alpine que chama Entangle, que você garante que a variável que está no seu back e a variável que está no seu front, elas são a mesma, estão sincronizadas. Se você altera ela no back-end, ela altera no front. Se você alterar ela no front, ela altera no back simultaneamente. Então, isso aqui é o que a gente usa atualmente, inclusive no Reportei, toda essa Tall Stack aqui. Foi muito interessante porque a gente começou a fazer uma nova versão, que é a que eu mostrei para vocês, do design novo. A gente usou Tailwind porque era maravilhoso. A gente usou Alpine porque era simples, a gente precisava de alguma coisa muito objetiva, muito simples que substituísse coisas que a gente usaria o jQuery antigamente. E, por fim, o Livewire ele foi o último toque para não ter que escrever JavaScript na maior parte dos casos. E na hora que a gente foi se deparar e entender o que estava acontecendo, isso aqui era a Tall Stack, e passaram a chamar isso dessa forma, se popularizou desse jeito. E acho bem interessante, porque quando as coisas ganham um nome, né, a gente consegue divulgar e falar mais delas, e isso garante que mais pessoas consigam utilizar isso.
Massa. Galera, então voltando aqui porque a gente tinha feito, a gente recriou o header, usou o just-in-time para criar uma customização, entendeu como funcionava a responsividade, testou o Dark Mode, não deu certo, depois eu descubro para vocês e falo o que eu fiz de errado para vocês não passarem por isso também. A gente, enquanto eu estava fazendo, aprendeu muito a usar a documentação, né? A gente passou por diversos elementos aqui, viu como que ele estava no CSS, viu como que ele era no Tailwind e como que um conseguia ir colaborando com o outro. E a gente também viu como que a gente pode estender a API, utilizar o apply e garantir que, mesmo num sistema muito complexo, muito robusto, você ainda tem benefícios de usar uma ferramenta como essa. Na real, em aplicações tão robustas e tão grandes, justamente é onde você extrai o máximo do Tailwind e garante que o time esteja alinhado com uma sincronia muito bacana e funcionando muito bem, garantindo que você tenha aí, de fato, uma API para o seu design system funcionar muito bem, sem que ninguém faça nenhuma classe ou invente moda no seu código e deixe aquele legado lá para ser refatorado depois. Bom, galera, o que eu tinha para mostrar era isso. A gente passou aqui bem rápido, a gente construiu isso aqui juntos, apesar de ter sido só um exemplo para ver na massa, ver funcionando mesmo, né? Não é nada demais, nada para aprofundar. Eu recomendo que vocês passem o olho na documentação, é muito, muito, muito boa. Os caras dedicaram bastante a fazer isso daqui. São programadores com muita noção de usabilidade, né? E design, principalmente por terem construído o Tailwind. Então, essa documentação é uma das melhores que eu já vi na minha vida. Essa busca aqui também funciona muito bem e te ajuda a encontrar o que você precisa. E eu fico à disposição para trocar uma ideia com vocês e ajudar de alguma forma, né? Eu não tinha anotado aqui, mas meu nome é Rodrigo, para quem entrou aí depois. Vocês podem me encontrar em @fnnrodrigo e qualquer coisa é só chamar no Instagram, no Twitter, etc. E a gente troca uma ideia. E por fim, meu e-mail também, rodrigo@reportei.com. Se vocês quiserem trocar uma ideia aí, perguntar, tirar alguma dúvida, a gente pode estender essa conversa. De qualquer forma, vou encerrar aqui a gravação e a gente pode bater um papo, tirar algumas dúvidas que vocês tiverem agora mesmo, beleza? Então, gravação